Agora, essa informação aqui, se você souber usar com o FOF, você ganha dinheiro aí no mercado. Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário Kizu 11, um FOF, trazer muitas informações importantes. Então fica comigo até o final, trazer a informação do beta e ver como que você pode utilizar o beta para ganhar dinheiro dentro do Kizu 11, beleza? Mas antes disso, já te peço uma curtida no vídeo para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas e também para ajudar o canal a crescer. E também já aproveita e se inscreva aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdo desse tipo aqui, de fundos imobiliários, de ações, de uma forma geral como um todo, e como aprender a investir na bolsa também. Então, bora lá! Primeiramente, o que é um fundo de fundos? É um fundo que investe a maior parte do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários. Então aqui ele não compra um imóvel em si, aluga e distribui os dividendos. Ele compra cota de outros fundos imobiliários. E qual que é a maior vantagem de um FOF? Então, a maior vantagem dele é a sua diversificação. Então, dentro da carteira de um FOF, existem vários outros fundos imobiliários, e quando você compra a cota de um FOF, você automaticamente está diversificando e muito a sua carteira. E uma desvantagem é a taxa de administração e efeito cascata. O que significa esse efeito cascata? Porque o FOF que você está comprando aqui agora a cota, ele vai ter a taxa de administração ali da gestora normalmente. Só que os fundos imobiliários que esse FOF investe também possuem as suas taxas de administração. Então é um efeito multiplicado ali de taxa de administração, e aí você tem que avaliar isso aí também. E ele é uma ótima porta de entrada na renda variável por investidores iniciantes. Então, se você não conhece muito o mercado, está iniciando os investimentos agora, o FOF é uma ótima alternativa, porque por trás dele existe uma gestora competente que tem capacidade para poder realmente estudar os fundos imobiliários que ela vai investir neles, entendeu? Então, isso aí é uma ótima oportunidade para você. Você está atribuindo àquela gestora a competência para escolher os seus fundos imobiliários. Informações importantes para você levar em consideração ao avaliar um FOF é competência do gestor. Então, se é uma boa gestora, ela vai escolher bons fundos imobiliários, a qualidade da carteira, e isso aqui é de extrema importância. Os dois em vermelho são os mais importantes para você avaliar em um FOF, ou seja, a carteira tem uma boa diversificação de fundos imobiliários, a concentração é pequena em cada ativo, os fundos imobiliários eles são bons, ou seja, você compraria aquele fundo isoladamente e colocaria ele dentro da sua carteira. O patrimônio líquido também não pode ser muito pequeno, porque senão não consegue diversificar legal. O valor patrimonial da cota tem que estar um valor justo. O dividend yield dele tem que ser um dividend yield também atrativo. Não adianta você comprar um FOF e receber um dividend yield desse tamanhozinho. E a taxa de administração tem que ser uma taxa de administração baixa. Agora, essa informação aqui, se você souber usar com o FOF, você ganha dinheiro aí no mercado. E como que funciona então o beta? Os FOFs, eles possuem um beta maior do que 1. O beta é a medida de volatilidade do mercado ou de um ativo. E como que funciona? Beta maior que 1 significa que o ativo ele vai oscilar mais do que o índice ou do que o seu benchmark. Então, o que significa? Quando o mercado sobe, o ativo sobe mais do que o mercado. Quando o mercado cai, o ativo cai mais do que o mercado. Beta igual a 1, então o ativo vai oscilar da mesma forma que o mercado vai oscilar. E beta menor que 1, o ativo ele vai oscilar menos do que o índice da bolsa, do que o seu benchmark. Então, aqui no beta menor do que 1, a gente pega ativos mais conservadores. E como você utiliza essa informação para você ganhar dinheiro no mercado? Quando o benchmark, por exemplo, o IFIX, estiver lateralizado ali, estagnado, paradão ali, quase entrando numa tendência de alta de novo, é o momento de você começar a comprar mais FOFs. E também quando ele termina uma tendência de baixa e começa a dar sinais de reversão de tendência, é o momento também de você acumular mais FOFs. Por quê? Porque quando o mercado começar a reagir, os FOFs eles vão valorizar mais do que o mercado. Eu tenho essa estratégia dentro da minha carteira, criei uma carteira para minha mãe há pouco tempo atrás também. Ela começou a investir aí nos fundos imobiliários, convenci minha mãe a entrar nesse mercado maravilhoso. E o que eu fiz? O mercado agora está muito atrativo para os fundos imobiliários. E eu peguei o Kizu, ele está na carteira dela, peguei e comprei boa parte dos fundos imobiliários ali. O Kizu tem quase 9% ali de representatividade da carteira dela ali, enquanto os outros fundos imobiliários têm 6, 7%. E aí o que eu vou fazer? Esperar o mercado entrar numa tendência, o Kizu vai valorizar provavelmente mais do que o mercado como um todo, e aí quando o mercado der sinais de reversão para baixa, eu vendo partes dessa cota do Kizu aqui
e aloco ela em outros fundos imobiliários. Então é uma estratégia, aquela estratégia de comprar na baixa e vender na alta, ela serve para os FOFs que tem um beta maior que 1, beleza? E esse gráfico aqui mostra muito bem o que eu acabei de falar do beta maior do que 1 no KIZU, que esse amarelo aqui, o laranja, é o KIZU e esse gráfico aqui seria o IFIX, o benchmark aí que mede o desempenho do nosso mercado de fundos imobiliários. Então o mercado está lateralizado, está parado, ou então quando ele entra em queda, olha como é que o KIZU cai mais do que o mercado. Qual que é o momento legal de você comprar? Quando o mercado começa a entrar numa tendência, olha o que o KIZU fez, valorizou muito mais do que o mercado. Aí beleza, você decide então, vende aqui, por exemplo, aqui em cima e aporta o seu dinheiro em outros ativos. Essa é a estratégia que eu utilizo. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudar a cumprir uma meta, chegar a 5.000 inscritos até o fim do ano. Então conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! Agora conhecendo um pouco do KIZU 11, então o fundo imobiliário ele teve início em 2020, é um fundo novo no mercado, possui uma taxa de administração de 0,60% ao ano, beleza, tá ok, não tem taxa de performance. O objetivo do fundo aqui, o fundo tem como objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30 FI, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site. Então, ele segue basicamente um outro índice ali de referência. Ele não fica comprando e vendendo os ativos ali de forma ativa. Então, é uma carteira mais passiva do que ativa. E aqui temos a distribuição dos seus dividendos, então foram 7 centavos por cota aí no último mês. Seu dividend yield está até interessante, 10,65% ao ano, número de cotistas 94 mil e o seu preço sobre o valor patrimonial para mim está atrativo, está sendo negociado 12% abaixo do seu valor patrimonial. Então o ideal é você comprar fundos imobiliários, fundos de tijolos, os FOFs, por exemplo, abaixo do valor patrimonial e vai esperar ele chegar próximo do seu valor patrimonial e aí você adquire lucro com isso. A carteira do KIZU ela é uma carteira bem diversificada, com vários grandes fundos imobiliários aqui dentro da sua carteira. A gente tem MXRF11, HGRE11, HGLG11, vários outros fundos XPLG11, então temos bons fundos imobiliários aqui. A maior concentração dele é na HGRU 11, 3,7%, e aqui do lado a maior participação por setor, papel 34,4%, galpões logísticos 22,9%, shops 13,4%. Eu acho que está muito legal essa distribuição aqui por setor, porque, por exemplo, setores de shoppings não se recuperaram ainda pós-pandemia, os setores de galpões também estão bem atrativos e os setores de papel, no atual momento, com a taxa de Selic alta e com a inflação alta, eles estão pagando dividend yields muito altos. Então a alocação do fundo imobiliário da sua carteira está bem legal, ao meu ver. E aqui embaixo, 99% do patrimônio do fundo imobiliário está alocado em cotas de outros fundos e apenas 1,4% em renda fixa. Agora a gente vai fazer uma análise gráfica aqui bem legal. E olha só, KIZU 11, depois que ele entrou aqui, fez o seu IPO, teve uma valorização exponencial bacana e depois entrou na tendência de baixa na queda de março e tentou se recuperar aqui, tá vendo? Tá entrando nessa tendênciazinha de alta aí. Nesse último ano, mais ou menos, teve um tiro de valorização mais expressivo em 2022, gráfico semanal que a gente está olhando no atual momento. E é normal ocorrer essas reversões aqui, essas correções aqui no curto prazo. Por que eu falo isso? Porque se a gente olhar o índice de força relativa, média força interna do papel, ele ficou sobrecomprado nesse período aqui de agosto de 2022 até outubro de 2022. Então ficou muito sobrecomprado e aí os compradores começam a realizar lucro e aí entra uma correção saudável ao meu ver. E aqui, se a gente observar, corrigiu nas médias aqui, então eu acho que aqui é um bom suporte para ele. Talvez ele não perca essas médias aqui, não perca esses suportes, na verdade, e depois volte aí, continue na sua tendência de alta, tá bom? Agora vamos olhar o gráfico diário para a gente dar uma olhada aqui, ó, corrigiu na média móvel de longo período, então é um bom suporte para ele também aqui, a média móvel de 72 períodos que eu utilizo e essa verde de 17 períodos, então corrigiu legal ali. Como é que está o índice de força relativa aqui no atual momento? Então, no gráfico diário, mais de curto prazo, já está um papel mais sobrevendido. Pode ser então que ele reverta a tendência, já está mostrando aqui no dia de hoje uma reversãozinha aqui. Se ele voltar e romper esse topo anterior aqui e continuar, aí ele continua a sua tendência de alta.
esse é o resumo do fundo imobiliário Kizu 11 que eu trago aqui para vocês hoje. Gosto muito do fundo imobiliário, não é à toa que eu tenho ele na minha carteira, eu coloquei ele na carteira aí da minha mãe e espero que possa te ajudar de alguma forma. Espero que você tenha entendido que o beta ele pode te ajudar a ganhar dinheiro aí no mercado, na volatilidade do mercado, beleza? Um grande abraço, dá aquela curtida aí se você gostou, fique com Deus e até o próximo vídeo.